Salve Maria, sou missionário católico, servo Roberto, né? O tema é como entender a verdadeira igreja que Cristo fundou e deixou os seus apóstolos edificar essa igreja. Na verdade, sobre Pedro, Mateus 16 até o 18, 19, dá a chave a Pedro, para pastorear essa igreja. João 21, do 15, 17, dá o pastoreio a Pedro, e dá a chave a Pedro, para pastorear essa igreja. Tanto a revelação a Pedro foi através do Espírito Santo. Pedro não foi a carne, não sei que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó, a revelação, que o Espírito Santo é o próprio Deus, certo? Deu a revelação a Pedro, e o Filho interpreta a revelação e dá o pastoreio a Pedro, e muda o nome de Pedro para Kefas, João 1,42. Sobre essa Kefa, sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Aliás, após 2, o Espírito Santo desce. O nosso tema é esse, o Espírito Santo, que vai inspirar pessoas para edificar a igreja. Primeiro ali, o foco principal é Pedro. Quem vai pregar primeiro é Pedro. Quem vai curar primeiro é Pedro. Quem vai edificar a igreja primeiro é Pedro. Quem vai batizar primeiro é Pedro. Quem vai curar, fazer diversos milagres é Pedro. Porque, como diz ali, sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja, sobre esta pedra. Atos Apóstolos 2,14. Certo? E quem está sobre a vida de Pedro? O mesmo Espírito que revelou a Pedro. Como se prova ali que é o mesmo Espírito? Porque a sombra do Altíssimo é a presença de Deus. Certo? Olha só. Atos. Como essa igreja vai se corromper? Como essa igreja é pagã, como os protestantes dizem, que o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo, está usando os apóstolos que Cristo capacitou e escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2. Que interessante. Olha só, Atos. Você pega em Atos 5, ó. 15, ó. De maneira que trazia os doentes. Acabando a força, hein? Os doentes. É assim, cara. Quando a gente começa a pregar, acontece de tudo. Pra parar o vídeo, porque... Meu, pode ficar no escuro aqui, cara, que eu vou gravar esse vídeo. Olha só. De maneira que trazia os doentes, as Apóstolos 5,15. Trazia os doentes para as ruas, e punham-nos em leitos e hamacas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles, ó. Sombra, presta bem atenção nisso, sombra. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, afuria muita gente, trazendo os doentes, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundos, e todos eram curados, ó. Olha só como a presença de Deus está ali sobre o pastoreio. Você pega em Lucas, ó, 1,35, a sombra é Altíssimo. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Presença do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. A presença do Deus vivo sobre a vida de Pedro. Olha só. O Espírito Santo é o próprio Cristo, é o próprio Deus. A unidade, a trindade ali sobre o pastoreio de Pedro. Por quê? Porque, se você for prestar atenção aqui, em João 16, João 16, 12, ó, muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, ó, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Você pega aqui em João 14, 14,
12, ó. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Vós sois meus amigos, e fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamai-vos amigo, pois vos dei a conhecer tudo quando vir de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos constituiu para que vende a produzir fruto, e vosso fruto permanece, e assim vos constituirá, a fim de que tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. O que vos mando é vós amai uns os outros. Que interessante. Aqui Cristo ensinou os seus apóstolos os mandamentos. E quando veio o Paráclito, aliados Apóstolos 2, ele vos lembrou e o Espírito da Verdade vos capacitou e vocês não falarão por si próprio. Vocês não falarão por si próprio meus mandamentos, minha doutrina, o meu evangelho que eu preguei. Tudo que Cristo pregou, anunciou, todos os prodígios, todos os feitos que Cristo fez, esse Espírito da Verdade desceu em Atos Apóstolos 2, ou os apóstolos que ele escolheu, os apóstolos 1 e 2, capacitou os mandamentos, ensinou todos os preceitos do novo mandamento, da nova aliança, sobre essa igreja, sobre o pastoreio, João 21, do 15 e 7, aos seus apóstolos. Então, essa igreja, quem persegue essa igreja, quem denigra essa igreja, quem fala mal dessa igreja, é prostituta, é Babilônia, a igreja católica se corrompeu, saiu fora do evangelho, aquela salada que você já está acostumado, está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo teve participação tanto da pregação oral, como diz o catecismo, e por escrita. Porque 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Então o Espírito Santo vai estar nesse sustentáculo da verdade, porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade não habita em outras verdades. O Espírito da verdade não habita em divisões. O Espírito da verdade não habita em fundamento de homens. O Espírito da verdade está ali com o esposo e com a esposa. E com as colunas que sustenta esse sustentáculo da verdade. Como? Edificando a igreja. De palma para a igreja católica. Porque Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste essa igreja. Que tem um pastoreio, que tem doutrina, que tem sucessão, que tem liturgia, que tem história, que tem tradição, segundo Tessalonicenses 3,15. Tem o verdadeiro Paráclito. Olha só. Catecismo, faz tempo que eu não estudo ele. Aqui, ó. Olha só, Catecismo, página 34, Paráclito 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte protestante. Aqui, ó. Divina. Formam de certo modo um só todo, e tende para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna presente e fecundo na igreja o ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus. As Apóstolos 2,42. João 21, do 15 a 17, ao pastoreio. 1 Timóteo 3,5, coluna da verdade. Efésios 3,10, divina verdade será conhecido pela a igreja. 1 Coríntios 2,1, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa. João 4,23, meu Pai procura anseia os verdadeiros adoradores que estão nessa coluna, nesse sustentáculo da verdade que o Espírito Santo assiste. Não divisão. Que tem eucaristia, consagração, altar,
Que interessante. Simples, cara. Se você vê um herege e falar a igreja católica é uma igreja que se corrompeu. A igreja católica é a Babilônia, é a prostituta. Então, meu irmão, olha só. O mesmo Espírito Santo que está nessa igreja, o mesmo Espírito Santo que inspirou pessoas, Pedro, Paulo, Tiago e os seus sucessores, os padres apostólicos, o mesmo Espírito Santo inspirou autores para escrever Bíblia. Como eu vou seguir a igreja? Ou como eu vou pregar, seguir a Bíblia, ou melhor, sem o conhecimento, sem a visão da verdade? Sem a visão das colunas, sem a visão do sustentáculo da verdade, que é a igreja. Eu só acredito na Bíblia. Mas a Bíblia mostra que a igreja é a coluna do sustentáculo da verdade, não uma Bíblia. Se fosse a Bíblia o sustentáculo da verdade, não teria várias divisões. Que o cara pode catar a Bíblia e interpretar a sua maneira. Sem o sustentáculo da verdade. Por isso que tem bilhões de igrejas. Porque não está alicerciado na coluna sustentáculo da verdade. Não está alicerciado na tradição, segundo 15. Carta escrita por nós, apóstolo. Pregação nossa, apóstolo, o evangelho que nós pregou e manteve a integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Então, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Então, se você for estudar a escritura com a visão do sustentáculo, fundamento dos apóstolos, você vai conhecer a verdade, porque você vai ter o verdadeiro Espírito Santo, a unção dos justos, como diz aqui o Evangelho de São João. Para finalizar, ó. Olha só. 20, ó. 1 João 2:20, ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Por que a unção dos santos? Porque está no corpo. Em sintonia com o corpo místico, em sintonia com a cabeça e a pregação, a integridade do evangelho que os apóstolos pregou e anunciou, que está na coluna e no sustentáculo da verdade. Só. Entendeu? A tradição não está acima da Bíblia, da igreja e da Bíblia, e a Bíblia e a tradição não está acima da igreja. Estão unidas como a Santíssima Trindade. Se você for pregar a palavra sem a tradição, é divisão, é distorção, é fundamento de homens, é outra igreja, é outro evangelho, é outro fundamento, é outra doutrina que não vem desse Espírito Santo, que provinda lá da igreja, que assiste, etc. Segundo Coríntios 4, irão pregar para o Jesus diferente, que é outro Espírito. Sem sintonia com a cabeça, sem sintonia com o corpo, sem sintonia com as colunas. É simples entender isso. Simples. Para finalizar, o que Paulo fala para a gente meditar sobre isso. Ó. 1 Coríntios 15. Paulo, ex-protestante, porque perseguiu a igreja protestante. Primeiro protestante da história, do primeiro século. Eu vos lembro, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Eu vos lembro, ó, irmãos, o evangelho que vos preguei e tendes acolhido, ó, no qual estáis firme. Qual evangelho? É vários evangelhos que têm acolhido? Você pega ali em Gálatas 1, do 6 ao 10. Por ele sereis salvo. Se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Então, meu irmão, a Universal, Assembleia, Triangular, esses caras que fundou outra igreja, você está caminhando em vão, meu irmão. Não é o evangelho que foi conservado pela coluna sustentáculo da verdade, pela tradição até hoje, meu irmão. E se tiver padre também pegando ao contrário, também já está errado, já está fora também. Por quê? Nós temos que seguir o fundamento dos apóstolos. Mas, serve, Roberto, a gente está no tempo atual, mudou muitas coisas, não, meu irmão. Você pega aqui Hebreus, a palavra de Deus jamais vai mudar, meu. Passará céu e terra, mas minha palavra não passará. Hebreus, você pega Hebreus 3, ó, 13. 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Isso aqui que vai mudar os homens.
Mas a palavra pregada pela igreja, pelos seus apóstolos, ensinada por Cristo, jamais mudará. Simplesmente entenda isso, que é uma só igreja. Ah, mas eu estava na igreja evangélica, Sr. Roberto, senti o Espírito Santo, comecei a pular, comecei a sapatear, rodopiar, eu senti uma unção. Irmão, o diabo pode fazer isso também, porque o diabo ele é espírito. Como vamos saber que é o verdadeiro Espírito Santo? Bíblia, meu irmão. É a igreja que Cristo fundou? Não. É o fundamento dos apóstolos que ele pregaram? Não. É o verdadeiro evangelho ensinado pelos seus apóstolos? Não. É a igreja coluna sustentáculo da verdade? Não. É festa de vida, sabedoria e sequência pela igreja? Não, é festa de 10. É um só Espírito Santo, Efésios 4:5, um só Espírito Santo? A Bíblia fala que é um só Espírito Santo. É uma só fé. É um só batismo. Não, então tá fora, meu irmão. Tá fora. Por mais que o pastor, ele fala bem, ele prega, acontece milagres e prodígios, meu irmão, nem todo mundo diz assim, o Senhor entra no reino do céu. Senhor, eu fiz vários milagres e prodígios, mas meu filho, eu não te conheço. Por que não te conheço? Porque você está fora da minha esposa, da minha igreja. Cristo ele fundou a igreja para você chegar à salvação, para você conhecer a verdade, cara. Por que Cristo fundou a igreja, cara? Faça essa pergunta. Por que Cristo fundou a igreja? É simples, cara. Porque Cristo capacitou pessoas. Simples, cara. Para você chegar até Ele. Para você ama essa igreja, você está amando o seu esposo. Se dá testemunho dessa igreja, você está dando testemunho do seu esposo. Você ama essa igreja de paixão, dá a vida para essa igreja, está dando a vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque o esposo e a esposa não está dividido. O esposo está em um lado e a esposa está em outro lado. O esposo vai congregar numa igreja e a esposa vai congregar em outra igreja. Quando vejo vários protestantes aí, conheço um irmãozinho aí que a mulher dele, etc. Não vou falar nome, conheço várias pessoas nesse relacionamento. A minha também tem visão protestante também, né? Mas estou orando para isso. Graças a Deus ela não está indo mais nessas imundícias. Adianta o quê? Seu marido é católico, certo? Aí você vai pra missa, domingo. E sua esposa é protestante, vai no culto domingo. Engraçado, o esposo vai num lugar e a esposa vai em outro lugar. Que unidade é essa? Que isso, ele trabalha assim com a sua esposa. Onde o esposo está, a esposa está. Onde a esposa está, o esposo está. Certo? Onde o esposo está, a esposa não está, o esposo não está. Que o esposo não caminha sozinho com a esposa caminha junto com o esposo. É assim que é a igreja. E os filhos caminham junto com o esposo e a esposa, que são a igreja, filho da igreja. Por isso, aliás, Apóstolos 1,14, os apóstolos oravam junto com Maria, que é mãe da igreja, mãe da cabeça da igreja, mãe do esposo. Então, a família não se divide, estão tudo em comunhão, numa só unidade, com o esposo, com a esposa e com a mãe do esposo. E os filhos dessa igreja. Entendeu o pensamento? Adianta o que, cara? Eu vou para a missa domingo e minha esposa vai na Assembleia de Deus. Eu vou no domingo à missa e minha esposa vai na congregação cristã. É isso que está acontecendo hoje em dia. É isso. Eu já passei por isso já. Eu ia para a missa domingo e minha esposa ia lá para a plenitude do trono de Deus. Cadê a unidade? A esposa tem que ouvir o esposo. Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Salve Maria, sou missionário Sr. Roberto. Eu espero que vocês entenderam, irmão. É simples entender isso.
A verdade será conhecida pela igreja. Que igreja? É uma só. Que o Espírito Santo assiste ela. Salve Maria, sempre virgem.